Toda travessia começa com um passo. E se você está aqui, talvez já tenha dado muitos. Eu sou Mariana, psicoterapeuta perinatal, mãe imigrante e criadora da Imigra Mama. E esse é o Histórias de Travessia, um espaço seguro para falar sobre gestar e maternar, longe do lugar onde tudo começou. Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja bem-vinda a mais um episódio do Histórias de Travessia. A carta de hoje chegou de alguém que não vive a imigração internacional, mas veio de alguém que encontrou nesse espaço um espelho. Ela foi escrita por uma mulher que vive algo muito comum no Brasil de hoje: a migração interna. O espalhamento das famílias pelo mapa. E essa sensação estranha de que estamos todos conectados e ainda assim tão distantes. Essa carta fala sobre a distância que não é medida em quilômetros, mas em ausências, em silêncios, em encontros que não acontecem. Aqui eu falo muito sobre maternidade imigrante. Mas o que essa carta revela é algo ainda mais universal. O impacto do êxodo urbano, da busca por melhores condições de vida, da necessidade de sair da cidade de origem para estudar, trabalhar, sobreviver ou sonhar. Distâncias que não são um oceano, mas são quilômetros suficientes para que o colo deixe de ser cotidiano e vire ligação de vídeo. Se você quiser compartilhar a sua travessia, seja ela qual for, escreva para cartas@imigramama.com. Esse é um espaço de acolhimento para todas as maternidades. Porque a travessia não é apenas geográfica. Há travessias que acontecem dentro de casa. Há travessias que acontecem dentro da gente. Agora, respira comigo e vem ouvir essa travessia. Oi, Mari. Conheci seu podcast meio sem querer, desses encontros que a gente não planeja, mas que chegam na hora certa. Eu nem sou imigrante, mas te confesso, cada história que você lê me prende, me aperta, me dá um nó no peito. Não consigo nem imaginar tudo que essas mulheres que te escrevem passam. E ao mesmo tempo, me identifico tanto. Sou mãe. Minha filha acabou de completar 1 ano. Moro em Curitiba. Toda a minha família é do interior do Paraná. A família do meu marido vive no centro-oeste. E aí está a parte que me dói um pouco de admitir. Apesar de estarmos de certa forma parados emocionalmente, estamos todos distantes. Com a minha família, mesmo longe, existe mais presença. Ligações, vídeos, mensagens, cuidado. Sempre que podemos, fazemos uma pequena viagem. Ou mesmo eles vêm para cá. Já com a família do meu marido, bem, nesse 1 ano inteiro, eles ainda não foram capazes de conhecer a nossa filha pessoalmente. 1 ano. 1 ano da nossa menina crescendo sem ser vista por metade da família dela. 1 ano em que eu me perguntei 1000 vezes se isso era normal, se era justo, se era só a vida acontecendo ou se tinha algo faltando que eu ainda não entendi. Agora, temos uma viagem programada. E junto com a alegria de finalmente apresentarmos nossa pequena, veio também uma ansiedade enorme. É estranho sentir felicidade e apreensão ao mesmo tempo. Mas acho que é isso que a maternidade faz com a gente. Tudo fica maior, tudo fica mais sensível. Tudo importa mais do que antes. Queria te dizer
que ouvir o seu podcast me faz perceber que, mesmo não sendo imigrante, também vivo uma espécie de distância. Uma que não está no mapa, mas no cotidiano. E que talvez seja por isso que suas histórias me tocam tanto. A gente ouve tanto falar que é preciso uma aldeia para educar uma criança, mas onde é que encontramos essa aldeia? E talvez essa seja a pergunta que mais ecoa em mim desde que minha filha nasceu. Onde é que a gente encontra a nossa aldeia quando a vida segue espalhando as pessoas pelos mapas? Porque eu cresci acreditando que família é aquela que se junta na sala, que aparece sem avisar, que segura o bebê no colo para a mãe respirar. E agora me vejo vivendo uma maternidade que acontece muito mais pelas telas do que pelos braços, muito mais por mensagens do que por presença. E tudo bem em partes. Eu sei que cada um tem sua vida, seus caminhos, seus limites. Mas ainda assim, às vezes, doem esses espaços vazios, esses encontros adiados, essas ausências de troca. Dói saber que minha filha conhece mais as vozes dos áudios do que os cheiros das pessoas que deveriam ser referência para ela. E ao mesmo tempo, me sinto culpada por sentir tudo isso, como se eu não tivesse o direito de reclamar, porque a gente nem tá tão longe assim. Como se minha dor fosse pequena demais perto da dor dessas mulheres que te escrevem de outros continentes. Essa viagem que estamos prestes a fazer carrega tanto, em tão pouco tempo. Carrega a expectativa, a alegria, a apreensão, um pouco de medo também. Será que eles vão se encantar por ela? Será que vão reparar que já perdemos tantos momentos importantes? Será que eu vou conseguir me sentir leve? Ou vou passar a viagem inteira observando tudo, tentando preencher os buracos que eu nem sei se são meus? Eu queria conseguir sentir só a alegria de apresentar minha filha ao mundo, que também é dela. Mas junto com a alegria vem esse aperto. E se esse encontro não for como eu imaginei? No fundo, Mari, acho que estou escrevendo para desabafar antes da estrada começar. Obrigada por escrever. Obrigada pela coragem de admitir algo que tantas mulheres sentem, mas tentam minimizar, porque não é tão longe assim. A verdade é que a sua carta fala de uma distância que não aparece no mapa, mas que pesa no peito. Ela não fala de quilômetros, ela fala de vínculo, de presença, de expectativa e frustração. Ela fala da maternidade em tempos de distância. E o mais bonito é que você reconhece, mesmo não sendo imigrante, também vive uma forma de travessia. A travessia de maternar numa era em que as famílias estão espalhadas pelos mapas. O que eu escuto na sua carta é um luto silencioso, o luto pela aldeia que não se formou. Você descreve com muita honestidade a mistura de alegria e apreensão diante dessa viagem, porque encontros esperados por tanto tempo carregam juntos a esperança do vínculo e o medo da frustração. E isso não te torna ingrata, não te torna mesquinha, não te torna menos forte, te torna humana. E existe uma frase muito repetida na maternidade: é preciso uma aldeia para criar uma criança. Mas o que ninguém nos conta é que, às vezes, a aldeia não vem. Ou vem pela metade, atrasada, só por mensagens. Ou não vem do jeito que imaginamos. E quando isso acontece, nasce dentro da mãe um conflito muito difícil. Eu tenho o direito de me sentir só? Eu posso doer
mesmo sem estar tão longe assim. E eu quero te dizer com toda delicadeza: sim, você pode. Você tem esse direito. Porque a solidão não é geográfica, ela é emocional. Ela é medida na falta de braços, na falta de cheiro, na falta de presença. Ela é medida no não vieram, no não aconteceu, no ficou para depois. E cada mãe tem sua própria travessia com isso. Quando uma família inteira não conhece uma criança por um ano, não é apenas sobre presença física. É sobre vínculo, é sobre expectativa, é sobre pertencimento, é sobre carregar sozinha memórias que deveriam ser compartilhadas. Nos últimos anos, o Brasil se tornou um país de famílias espalhadas. Gente que sai para estudar, trabalhar, sobreviver, buscar oportunidade. Esse movimento silencioso, quase sempre motivado por necessidade, cria uma geração de crianças que crescem com avós, tios e primos presentes apenas pela tela. A sua carta abre espaço para uma conversa urgente. O distanciamento social que acontece numa era hiperconectada. Nunca fomos tão conectados por tela e tão distantes por presenças. Isso não é um fenômeno individual, é coletivo, histórico, estrutural. Nas últimas décadas, vivemos um êxodo urbano silencioso que não aparece nos noticiários, mas atravessa a vida de quase todas as mães brasileiras. As pessoas saem das cidades pequenas para buscar trabalho, para estudar, para fugir da violência, para encontrar oportunidades, ou simplesmente porque a vida empurra. E quando cada integrante da família segue um caminho diferente, as raízes deixam de estar num único chão e passam a ser fios espalhados pelo país. E o que isso significa na maternidade? Que a aldeia não é garantida, que os braços não aparecem de surpresa, que as visitas são planejadas com antecedência, que o bebê nasce e cresce entre viagens combinadas, feriados possíveis, folgas raras. E aqui eu quero fazer uma ressalva importante, porque a gente nunca conhece a história inteira do outro. A ausência pode ter muitas causas: econômicas, sociais, emocionais. Muitas famílias gostariam de estar perto, mas não têm dinheiro para viajar, não conseguem folga, vivem jornadas de trabalho exaustivas, cuidam de outros familiares ou carregam limitações que a gente não vê. Nem toda ausência é desamor. Às vezes é limite, às vezes impossibilidade, às vezes é sobre sobrevivência, às vezes é a vida sendo dura de um jeito silencioso. Nem toda ausência é falta. Às vezes é só o mundo sendo grande demais. Mas mesmo quando existe uma explicação possível, isso não apaga o efeito emocional em quem está ali. Ainda dói. Dói porque a maternidade escancara espaços que antes estavam camuflados. Dói porque o bebê nasce e com ele nasce também a expectativa de que o mundo ao redor se mova. E quando esse movimento não acontece, a mãe sente: serei eu que estou esperando demais? Será que isso é normal? Será que estou cobrando algo que não existe mais no mundo moderno? E eu quero te dizer, não é exagero, não é drama. É um desejo legítimo de pertencimento. É um luto silencioso pela aldeia que não se formou. E diante da viagem que vocês vão fazer agora, eu imagino um misto de alegria e medo.
Porque reencontros carregam reparos, carregam expectativas, carregam perguntas que a gente nem sempre quer enfrentar. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. Você não precisa preencher buracos que não são seus. Você não é responsável pelo que não foi vivido. Você está indo para apresentar a sua filha. E isso, por si só, é bonito, é suficiente, é legítimo. E tenha algo em mente. Você não controla o encantamento dos outros. Você não controla o ritmo dos vínculos. Você não controla o que foi perdido no caminho. Mas você pode controlar a forma como se acolhe, a forma como se protege, a forma como se permite sentir. A sua responsabilidade é essa: proteger o seu coração e o da sua filha. E se esse encontro não for como você imaginou, não será culpa sua. Vínculo é escolha e você tem feito a sua parte. Agora, se puder, feche os olhos um instante, respire fundo, inspirando pelo nariz e soltando o ar devagar. Leve uma mão ao peito, a outra ao abdômen e repita mentalmente no seu tempo: eu não preciso carregar o que não é meu. Eu posso sentir saudade e gratidão ao mesmo tempo. Eu posso sentir alegria e medo ao mesmo tempo. Eu posso me proteger enquanto amo. Eu posso ser abrigo mesmo sem uma aldeia inteira. Respira mais uma vez. Sente o corpo. Sente o chão. Você está aqui. Você está presente. E isso basta. A aldeia idealizada talvez não exista mais como era nas gerações anteriores. Mas isso não significa que não podemos construir outras formas de cuidado. Aldeias pequenas, feitas de poucas pessoas, feitas de escolhas e não de obrigação. A maternidade também é aprender a construir a aldeia aos poucos, com quem está disposto a ficar, com quem se faz presente, com quem escolhe amar. Às vezes, a aldeia é uma só pessoa. Às vezes, somos nós mesmas. E tudo bem. Se você quiser compartilhar a sua travessia, escreva para cartas@imigramama.com. Siga o Histórias de Travessia no Spotify e compartilhe esse episódio com outras mães que estão vivendo distâncias que não aparecem no mapa. E se quiser continuar essa conversa, me encontra lá no Instagram, @imigramama. Lá eu compartilho reflexões sobre presença, vínculo e todas as formas de construir uma aldeia possível. Eu sou a Mariana e essa foi mais uma travessia. Você não está sozinha. Esse episódio usou como base a carta real de uma ouvinte. Todas as reflexões foram elaboradas com base em princípios da psicologia e experiência clínica com gestantes brasileiras no exterior.